Olá pessoal, meu nome é Esther. Já estive aqui para falar para vocês sobre o que os linguistas fazem, lembram? Agora estou de volta para falar sobre como descobrir se um texto está muito complexo para a capacidade de compreensão do leitor. No bloco anterior, a Laura e o Gabriel trataram da leiturabilidade e das fórmulas de leiturabilidade. Quando desejamos produzir um texto inteligível ou leiturável, quer dizer, um texto acessível para o grau de letramento ou conhecimento do leitor, precisamos primeiro descobrir se esse texto não está muito complexo para o nosso leitor em foco. É que a complexidade dificilmente vai andar junto com a leiturabilidade. Em outras palavras, se o texto for muito complexo, ele dificilmente será leiturável ou compreensível para o meu leitor. Lembram que os meus colegas trataram de alguns fatores de leiturabilidade? Lembram que esses fatores envolvem desde o vocabulário do texto, sua estrutura, até a sua organização? E que fatores como o comprimento das palavras, das frases, um vocabulário erudito, etc., poderiam contribuir para o texto ser mais ou menos leiturável? Pois então, neste bloco, vamos usar esses fatores de leiturabilidade para descobrir se o texto é leiturável ou, se pelo contrário, está muito complexo para o nosso leitor. Assim, vamos tentar medir a complexidade do texto por meio da aplicação de métricas, ou seja, de medidas utilizadas para tentar medir o potencial de complexidade de um dado texto. Mas antes de passarmos para a investigação do texto propriamente dito, precisamos deixar alguns conceitos claros. A complexidade de um texto, assim como a leiturabilidade de um texto, é sempre algo relativo, pois o leitor ou o grupo de leitores será sempre o ponto de referência. Com isso, eu quero dizer que o leitor estará sempre no centro da nossa investigação textual em busca da complexidade ou leiturabilidade. E são vários fatores que podem influenciar a compreensão leitora de um texto. Do ponto de vista do texto, temos o vocabulário empregado e a estrutura do texto. Já com relação ao leitor ou grupo de leitores, podemos citar o grau de escolaridade, o nível de letramento e o seu conhecimento sobre o assunto tratado. Portanto, a complexidade de um texto é multifatorial. Vale ressaltar que o grau de escolaridade e o nível de letramento nem sempre serão determinantes na compreensão leitora. Vamos falar um pouco sobre o grau de conhecimento sobre o assunto versus o grau de letramento ou escolaridade. Vamos supor que o José tenha somente o ensino fundamental completo, mas há anos ele trabalha como mecânico em uma concessionária de carros. Então, mesmo sem um alto grau de escolaridade, é muito provável que ele tenha muito mais facilidade de entender o manual de um carro do que a Joana, que tem faculdade, mas não entende nada de mecânica. Com isso, eu quero dizer que o grau de letramento e escolaridade não é um único fator determinante no perfil de um dado leitor, que vai me dizer se ele será capaz de entender um certo tipo de texto ou não. Mas é claro que o grau de escolaridade e o letramento do leitor são fatores importantes e não podem ser descartados em nossa análise. Vejamos outro exemplo. O Ministério da Saúde lança uma campanha sobre vacinação, como vocês podem ver na tela atrás de mim. A campanha é destinada a toda a população brasileira, sem distinção de grau de escolaridade. E podemos ver que não é nada acessível, pois emprega uma terminologia específica da área de saúde. Vamos pensar agora nos personagens do nosso exemplo anterior, o José e a Joana. O José com ensino fundamental completo e a Joana com ensino superior completo. Nenhum dos dois tem conhecimentos específicos sobre saúde. Qual deles você acha que terá mais condições ou recursos para entender termos como multivacinação ou situação vacinal? É mais provável que a Joana, com mais anos de estudo.
Possivelmente ela foi exposta a uma variedade maior de vocabulário e tenha mais condições para compreender um texto não muito acessível. Pelo menos, talvez, tenha mais recursos para buscar soluções para sua falta de conhecimento sobre o assunto, como utilizar um dicionário, por exemplo. Mas vocês devem estar se perguntando, e o que eu posso fazer de fato para descobrir se um texto é complexo ou não para o meu leitor? E se eu desconfiar que o texto é complexo, eu tenho como comprovar isso? O bacana desse trabalho investigativo do texto é que, como já dissemos aqui, a complexidade de um texto pode ser mensurada, pode ser medida. A complexidade do texto pode ser mensurada por recursos computacionais, ou a gente pode fazer uma previsão dessa complexidade, usando algumas fórmulas e contagens. Mas lembre-se, as métricas, medidas e contagens são apenas uma referência, pois a análise da complexidade de um texto é uma tarefa subjetiva e não pode ser realizada somente pela máquina ou por fórmulas, sem o olhar humano, que é, em última análise, quem pode dizer o que é complexo para o seu nível de conhecimento. Para tentar estimar a complexidade de um texto com o qual você esteja trabalhando, aplique uma das fórmulas mostradas no bloco anterior. Se você estiver trabalhando com um texto em português, use o índice Flash Kincaid e veja o que o resultado da fórmula lhe diz. Se o índice apontar que seu texto está muito complexo para o leitor em foco, continue investigando seu texto para descobrir por quê. E além das fórmulas, que outros recursos podem ser utilizados para se tentar estimar a complexidade do texto? No próximo bloco, o meu colega Lucas vai apresentar para vocês o que chamaremos aqui de métricas de complexidade, com alguns exemplos, para que vocês entendam na prática quais são esses fatores que tornam um texto mais ou menos complexo ou mais ou menos leiturável. Por enquanto era isso, pessoal. Um grande abraço e até!